Olá, tudo bem? Estamos começando mais um G5 Entrevista. O entrevistado de hoje é o secretário de Habitação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, William Panda. Obrigada por estar aqui com a gente, William. Bom dia, agradeço a todos vocês aqui do G5 News. Vamos começar falando sobre a sua pasta. Quais são as atividades que estão em alta? Nesse momento a gente tem trabalhado para retomar as obras. O município não tinha nenhuma obra habitacional em andamento e isso faz também com que a gente não pudesse ofertar moradia para as cerca de 40 mil famílias que nós temos no cadastro. Então a primeira tarefa foi organizar a casa, fazer com que os convênios fossem assinados novamente e as obras fossem retomadas. E a gente conseguiu fazer a retomada de 4 obras habitacionais, cada uma delas de 192 apartamentos, 3 no Alto da Boa Vista e uma na Vila Romana. Esses programas estão atendendo, você colocou aqui 40 mil famílias, é isso? E me fala como que as pessoas podem procurar para ter acesso, o que é necessário para cada um deles, porque tem... E, por favor, também me explique quais são esses programas. Bom, lá na Secretaria de Habitação, nós temos um cadastro, que ele é um cadastro permanente. Então, ele é feito durante todo o período do ano. E quem precisar se cadastrar ou atualizar esse cadastro, basta procurar a secretaria. Logicamente que dessas 40 mil pessoas que nós temos cadastradas, nem todas elas estão aptas, né? Muitas desatualizadas, e tem gente que já mudou de estado, tem gente que não está mais participando, então a gente considera os cadastros atualizados nos últimos 5 anos. Então, uma boa recomendação é que as pessoas também, que ainda precisam, procurem a secretaria para atualizar esse cadastro. Para atualizar o cadastro. Então, quem já tem cadastro não precisa fazer um novo cadastro, basta atualizar o seu cadastro junto à Secretaria de Habitação, nesse momento de forma presencial, mas quando chegar mais próximo do sorteio dessas unidades, a gente também vai providenciar um link para que a pessoa também possa fazer do conforto da sua casa. Você falou que vai ter o sorteio. Tem alguma previsão, mais ou menos, de quando deve acontecer? A gente fez a retomada das obras. Né? As obras precisam chegar a 40% de execução para que o sorteio seja feito. A previsão disso é que aconteça no segundo semestre, entre setembro e outubro. E você conseguiria também explicar para quem nos assiste qual que seria a diferença de cadastro e de acesso para, por exemplo, Bolsa, o programa Minha Casa Minha Vida, Casa... Como que é o nome do programa? É o Casa Custo Zero. Casa Custo Zero. Que é um outro programa que é ligado ao governo do Estado. Governo do Estado, né? O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal, mas que também tem um subsídio do governo do Estado. Nós temos... A diferença é que quando for feito o processo de seleção, tem algumas regras que diferenciam. Por exemplo, a questão da renda. No programa do Minha Casa Minha Vida, a renda é até R$ 2.850. E no programa Casa Custo Zero, a renda é até R$ 1.500, ou seja, um salário mínimo. Certo? Então, é a renda de um salário para o Casa Custo Zero e a renda de R$ 2.850 para o Minha Casa Minha Vida. Então, essa é até a mudança principal. Os outros critérios são parecidos, né? As pessoas com deficiência, as mulheres vítimas de violência, as mulheres que são as condutoras do seu lar, né? As genitoras do lar. E eu digo aquelas mulheres que elas são mães solteiras, elas é que cuidam da família, elas que são as provedoras. Então, essa também é uma prioridade do programa, as pessoas com idade, né, acima dos 65 anos. Então, todos esses critérios, eles são parecidos. O que diferencia mais é o critério de renda para os dois programas. O programa do governo do Estado é um cadastro diferente que vai ser feito quando os apartamentos forem finalizados. Nesse caso do programa a Casa Custo Zero, a gente está propondo 2 projetos, no Jardim dos Girassóis e ali no Independência Mansões. Está em fase final de aprovação na GEAB e a gente espera ainda nesse semestre poder anunciar essas novas contratações. Então, nós teremos o início de obras provavelmente no segundo semestre. E a pessoa precisa saber dessas diferenciações ou ela chega na secretaria e já vão direcioná-lo para os programas que melhor atende? A gente
cadastra todo mundo para o mesmo cadastro, né, que é o cadastro geral, e a gente pede para que as pessoas fiquem sempre atentas para as informações, porque quando do processo final seletivo, vai ser amplamente divulgado, não só pela prefeitura, como eu também divulgo no meu Instagram, a gente divulga por WhatsApp também. Então, a gente mantém várias linhas de comunicação com as pessoas para que, quando o processo seletivo final for aberto, elas tenham um novo prazo para poder se atualizar. Às vezes mudou um telefone, às vezes mudou uma realidade de renda e poder participar também. Como que as pessoas podem acompanhar? Tem um site, um Instagram? Poderia passar para a gente? Nós temos o site da prefeitura, tem a aba Habitação. Lá, geralmente, quando o edital é publicado, a gente publica o edital lá, publica todas as etapas do edital, os sorteios, listas de reserva, chamamentos. Então, lá no site da prefeitura, na aba Habitação. O senhor falou que precisou passar agora por um processo de arrumar a casa para que esses projetos e pudessem chegar até as pessoas. Tem uma estimativa até o final desse mandato quantas famílias possam ser beneficiadas com todos esses projetos de habitação? Hoje nós temos uma previsão. Né? Nós temos uma previsão aí são 568 apartamentos no Alto da Boa Vista, 192 apartamentos na Vila Romana, já em execução, em obras. Né? As obras estão a todo vapor. Inclusive, eu tenho publicado semanalmente a evolução dessas obras, até para que as pessoas vejam que, de fato, a política habitacional retomou com força no município de Aparecida. E nós temos, então, aí totaliza 768 unidades. Nós temos agora um projeto que a gente pretende assinar até junho, que é o Miramar, com mais 272 unidades. Então, aí a gente já vai para cerca de 1.000 unidades nesse primeiro semestre, de obras retomadas. Nós temos os projetos do governo do estado, que totalizam mais 256 unidades. Então, a gente iria para 1.256. E o governo federal está abrindo agora o prazo para cadastro de novas propostas. Então, a esperança nossa é cadastrar no mínimo mais 1.000 unidades. Então, até o final desse ano, a gente tem uma previsão de no mínimo 2.000 unidades para os próximos anos. Então, a Aparecida vai ficar muito melhor, hein? Com certeza. E nós vamos propor em várias áreas, porque hoje o programa Minha Casa Minha Vida, ele atinge não só a faixa 1 do programa, que é a faixa de renda até 2.850. A gente também vai propor projetos e propostas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com doação de terreno da prefeitura, para que a gente construa também no faixa 2 do programa, que são aquelas famílias que ganham entre R$ 2.850 e cerca de R$ 4.600. Então, aí a gente vai poder atingir, inclusive, o servidor público, vamos poder atingir uma série de trabalhadores que está excluído desse primeiro critério de renda, que é uma renda de até R$ 2.850, a renda familiar, ou seja, a renda do marido e da mulher, e talvez dos filhos que morem na mesma casa, e a gente abre a oportunidade de atender essas famílias que têm uma renda um pouco maior, mas que também têm dificuldade de comprar sua casa. E como a prefeitura vai ajudar? A prefeitura vai ajudar com a doação do terreno, que vai ser revertido para a entrada desses imóveis. Que hoje a grande dificuldade para o financiamento de imóveis é que a família precisa pagar a entrada e, ao mesmo tempo, ela vai ter que pagar a parcela. Exato. Então, acaba virando... E aí, geralmente, como não tem o dinheiro para pagar a entrada à vista, essa entrada é parcelada. Então, ela passa a ter a parcela da entrada, mais a parcela do apartamento, mais condomínio, e acaba inviabilizando a aprovação desse financiamento. Então, a prefeitura entrando com o terreno, a gente espera facilitar e essa etapa primeira, que é da entrada das famílias. E aí a gente vai conseguir com que a prestação seja reduzida. Nós temos programas feitos em outros locais nessa modalidade, onde a previsão de parcela é em torno de R$500, R$600. Nossa, atende muito, facilita também. Facilita bastante. E me diz uma coisa, você está me falando desses programas habitacionais, mas também tem um programa de regularização, né? Tem um programa de regularização fundiária e nós temos um grande desafio na cidade. Nós temos cerca de 4.000 famílias que moram em
situação de vulnerabilidade, em ocupações urbanas, em loteamentos irregulares e que precisam de regularização fundiária, né? Precisam viver com dignidade. Então, a gente está tratando todos esses casos. Foi criada uma comissão, a Comissão de Regularização Fundiária. Essa comissão está trabalhando para poder buscar soluções para resolver esse conflito fundiário e para garantir o direito à moradia a essas famílias. Aí nós temos Alto da Boa Vista, nós temos Norberto Teixeira, nós temos ali Marília Mendonça e outros locais no Vale do Sol, setor Tocantins. Então, a Prefeitura pretende, nesses próximos anos, fazer com que todas essas famílias morem com dignidade. Então, trazer regularização, não só regularização, como saneamento, como asfalto, como escolas, para que sejam bairros que propiciem as famílias morarem com a dignidade necessária. Além disso, nós temos lotes e assentamentos que foram doados em outras gestões. E esses lotes, as pessoas não receberam ainda escritura. Então, nós temos o programa Aparecida Legal. Perfeito. Esse programa, ele atinge cerca de 58 bairros. E a gente está na Secretaria de Habitação todos os dias cuidando dos processos, respondendo cartório, notas devolutivas, porque a nossa intenção é entregar escrituras todos os meses. Como que funcionaria essa regularização dessa escritura? Quem poderia, a pessoa que tem interesse, qual que é o caminho que ela tem que fazer para ter acesso? São pessoas que receberam uma doação de um lote público, ou seja, ela não comprou o lote de uma imobiliária, ou ela não comprou o lote diretamente de uma outra pessoa, ou seja, não é um imóvel particular. Sim. Ela recebeu esse imóvel como doação, ou como herança de uma doação, pela quantidade do tempo que ela já está ali. Então, no caso do imóvel público, em nome da Prefeitura de Aparecida, a família pode procurar a Secretaria de Habitação, abrir um processo de regularização fundiária por REURBS social, que é uma lei federal, que é a 13465, e através dessa legislação a gente pode propiciar a escritura de forma totalmente gratuita para a pessoa. Logicamente que tem os critérios da legislação. Critério de que a pessoa tenha renda de até 5 salários mínimos, a renda familiar. O critério de que ela não tenha outros imóveis, outras moradias, porque não tendo outras moradias, ela vai poder ser regularizada nesse imóvel. E o critério de estar habitando no local. Então, esses são os 3 critérios principais. Para isso, a gente faz uma visita socioeconômica, para isso, a gente reúne a documentação necessária, passa pela Procuradoria para que seja feito um parecer por cada família. Depois desse parecer, aprovando a regularização fundiária, ou seja, a doação definitiva desse lote para a família, a gente encaminha para cartório, para registro. É bom frisar, né? Porque não adianta ter o lote, ter a casa, não estar habitando e querer ainda regularizar, né? Aí a gente fica impedido de fazer essa regularização, porque a gente só pode regularizar para quem de fato está habitando. E às vezes nós temos outras dificuldades, porque às vezes durante o tempo, e nós temos casos de doações de mais de 30 anos, como por exemplo Independência Mansões e outras regiões. Então, às vezes ali a pessoa constitui um comércio. Entendi. Então, aí com relação ao comércio, a gente também tem que aplicar outra modalidade, que é a de REURBS específica, né? Para poder essa pessoa conseguir também fazer a regularização. Então, não é um impedimento, é apenas outro processo que ela teria que fazer, né? Sim, em vez de ser um processo totalmente social e gratuito, tem algumas taxas. Entendi. E conseguindo mudar, vamos tentar mudar um pouquinho o nosso assunto, vamos tentar entrar agora na política. Eu vi que o senhor está como secretário, mas tem toda uma trajetória política, como vereador, suplente de deputado. Quais são os planos? Bom, o plano é a pré-candidatura a deputado estadual. Esse é um foco, assim, desde que eu tomei a decisão de ser candidato a deputado estadual pela primeira vez e por muito pouco a gente não venceu a eleição. E desde que fiquei primeiro suplente, eu coloquei como foco o crescimento político para poder alcançar o objetivo de uma eleição para deputado estadual. O que é necessário para uma eleição dessa? O primeiro ponto é ser conhecido. Tá? É por isso mesmo que eu fui candidato a prefeito de Aparecida na última eleição, tive 20.500 votos. Acabei oportunizando o primeiro e segundo turno da história de Aparecida.
Tive aí quase 8,94%, 9% dos votos da cidade, com uma campanha muito humilde. Eu costumo dizer que a gente tinha ali muitos poucos soldados. No nosso comitê eram 4 pessoas trabalhando e mais outras 4 que estavam andando comigo numa combinha. E olha, tanto Foi assim que nós fizemos campanha na cidade de Aparecida. Como conseguiu alcançar tanta gente, né? Pois é, então é porque a gente tem uma história, a gente tem uma proposta, as pessoas entendem a importância da nossa luta política e a gente vai fazer a continuidade dessa luta através, agora no próximo ano, né? Agora uma pré-candidatura, mas no próximo ano, na candidatura a deputado estadual. Eu costumo dizer que ninguém fez uma pré-campanha tão pujante para deputado estadual quanto eu fiz. Hoje eu sou conhecido da população de Aparecida muito mais que antes. Não só pela candidatura a deputado estadual, mas também pela candidatura a prefeito, principalmente. A exposição que a gente tem é muito grande. E não só a exposição, mas as propostas. O que eu apresentei durante essa candidatura foram propostas que a população de Aparecida gostou. Inclusive, muitas propostas dessas que hoje também estão sendo aplicadas pelo nosso prefeito Leandro Vilela. Então, eu acredito que existe um rescaldo desse trabalho, um rescaldo de que as pessoas querem ver esse projeto político, essa luta política, esses ideais serem colocados em prática, né? Então, eu estou muito firme trabalhando pela pré-candidatura de deputado estadual. E quanto ao partido, o senhor pretende continuar no PSB? Qual que é a previsão também? Hoje eu posso tomar essa decisão a qualquer momento, né? Porque eu não tenho, diferente de alguns pré-candidatos a deputado estadual, que estão com os mandatos amarrados ao partido e por conta da lei de fidelidade partidária não podem sair em hipótese alguma, então eu não tenho esse impeditivo. Eu confesso que eu prefiro disputar a eleição no PSB. É um partido que eu me identifico, é um partido, inclusive vai ter uma renovação importante agora com o João Campos assumindo, o João Campos, prefeito do Recife, assumindo o partido a nível nacional. Eu acho que ele tem uma didática política, um discurso político, não só o discurso e a teoria, mas a prática política que o país almeja, que o país precisa. Então, eu acho o PSB um partido magnífico. Logicamente que aqui no estado de Goiás a gente precisa entender se o PSB vai ter uma chapa. Porque eleição, a gente só entra se souber que a gente tem chance mínima. Se você estiver num partido onde não tem chapa para deputado estadual, não tem chapa para deputado federal, está esperando cair do céu uma chapa, não vai cair do céu chapa nenhuma. Então, se esse for o prognóstico, eu fatalmente teria que procurar abrigo em alguma outra sigla para disputar a eleição. E o senhor já consegue fazer uma avaliação de como vai ser a sua posição em nível nacional, até mesmo aqui, apoio com o nosso governador? Consegue já fazer essa análise ou ainda está muito cedo? Não, sim, aqui eu acho que está bem definido, né? Eu creio que o Daniel Vilela está construindo uma candidatura muito consolidada, com partidos, né, com a proposta, e eu creio que nós não teremos nenhum tipo de dificuldade com relação a isso. Então, a gente vai estar nesse projeto, né, que também é uma pré-candidatura, da mesma forma que a minha é uma pré-candidatura. E assim, em outros cenários, a gente não sabe ainda como vai ficar. Eu falo muito para as pessoas que a gente tem que evitar fazer os debates antes que eles se concretizem. Nós não sabemos. Hoje o que tem são possíveis pré-candidaturas, nenhuma delas definida ainda. Vou apertar um pouquinho. Se o nosso atual governador tentar uma candidatura à presidência, como que o senhor acredita que ficaria a sua posição quanto a isso? Eu não vejo dificuldade, até porque depende do partido também, não só que ele provavelmente vai estar no União Brasil, né? Uma fusão que está sendo feita agora com o PP. Agora, eu ainda não sei qual partido estou. Hoje eu estou no PSB. O PSB tem o vice-presidente da República, que é o Geraldo Alckmin, que nós também não sabemos se será candidato a vice-presidente da República novamente. Então, tudo ainda está muito incerto. Acho que a gente precisa esperar as coisas madurarem, né? Com certeza. E é interessante que, assim,
você falou que você, enquanto candidato, foi muito atuante, mas eu vejo também essa atuação na própria secretaria. Em pouco tempo, vocês estão conseguindo muitos resultados que estão beneficiando a sociedade. E isso reflete em tudo que o senhor faz, né? Sim, eu sempre digo que onde eu estou, eu quero trabalhar e trabalhar muito para que a gente consiga os resultados. Logicamente que nem sempre é fácil. Inclusive, nesse momento, a cidade de Aparecida atravessa um momento difícil, um momento de uma gestão anterior que deixou uma dívida gigante, que deixou folhas de pagamento sem pagar, que deixou a cidade esburacada, suja. Então, nós não estamos num momento fácil, nós estamos num momento de superação. Mas essa superação já está acontecendo. Na área da habitação, por exemplo, nós já temos aí 4 projetos com obra a todo vapor, 768 apartamentos, que foram retomadas de fato, não é aquele negócio de ir lá fazer a firula de um ato político e na realidade, não ter nenhum contrato assinado, que isso, inclusive, foi feito no ano passado em uma dessas obras. Uma dessas obras, lá da Vila Romana, foi lá, fizeram uma firula e, na verdade, a obra não iniciou. E sabia-se que não ia iniciar, era só uma atitude política. Dessa vez, não. A gente fez o lançamento dessas obras e as obras já estão a todo vapor. Inclusive, no dia que fez o lançamento, as obras já estavam acontecendo. Então, a gente está retomando obras. Agora tem os outros 2 projetos que a gente vai aprovar no Casa Custo Zero. Então, na próxima semana, inclusive, eu farei um diálogo com a Câmara, porque a gente precisa aprovar um projeto de lei para alienação desses imóveis, para o futuro sorteio. Então, a gente vai avançar. Tem aí o Miramar, que é um projeto de 272 apartamentos, que nesse primeiro semestre a gente pretende fazer a assinatura do contrato, fazer a retomada. Um projeto estava parado há 13 anos. Então, a gente está trabalhando bastante. Logicamente que a gente poderia até fazer mais, mas nesse momento o cenário que a cidade enfrenta é de pouco recurso próprio. Então, nós não temos hoje um orçamento próprio para poder avançar além das políticas que nós estamos conseguindo construir. Mas com as parcerias certas, governo federal, governo estadual, a gente vai conseguir avançar. E agora, com a futura candidatura a deputado, o que as pessoas podem esperar de você? Quais são os projetos? O que você acha que essa experiência que você tem tanto na vida política quanto hoje na secretaria vai poder contribuir? Bom, eu sempre tive mandatos efetivos de trabalho em várias áreas. Na área da habitação, que é a área onde eu sempre comecei a fazer a luta, eu me constituí para a luta política através da luta habitacional. Então, foi vendo pessoas sendo despejadas, foi vendo pessoas tendo dificuldade de ter o acesso à moradia que me interessou de entrar na vida pública. Mas, a partir do momento que eu entrei, que fui eleito vereador, encontrei várias outras bandeiras para lutar. A bandeira da educação pública de qualidade, a bandeira da saúde, sabe? Da defesa dos trabalhadores. A gente precisa encontrar um caminho certo e ele é totalmente possível, mas ele precisa ser alcançado, que é de valorizar o trabalhador, ao mesmo tempo que a gente mantém estrutura digna dos órgãos públicos. O que eu estou dizendo? Se a gente tem um hospital que ele está reformado, organizado, com os materiais necessários e o trabalhador valorizado, olha, você vai ter um hospital particular. Exato. Não é um hospital público. Que é o caso do HMAP, por exemplo. A gente pode dar o exemplo de Aparecido do caso do HMAP. Que as pessoas que ali entram pensam que estão sendo tratadas de fato no Einstein, né? Inclusive, a gestão lá é do Albert Einstein. E esse sentimento é o sentimento que a gente tem que trazer para a educação também. Sabe? Quando meus filhos estudaram na escola pública, durante o período, né, do ensino infantil. E do tempo todo que eles estudaram, né, na escola pública, a Escola Municipal Santo Antônio, ali na cidade satélite, a escola estava precisando de reforma, a escola não estava da forma que as crianças mereciam, da forma que os trabalhadores ali mereciam. E é difícil oferecer uma educação de qualidade nessas condições. Então, eu trabalhei muito para que essa escola fosse reformada, para que essa escola melhorasse. E assim, mais para o final, quando eles já estavam saindo, porque é até o 5º ano, né? Quando eles estavam saindo é que eu fui ver a escola ser reformada. Por quê? Porque no poder público tudo também demora, leva um tempo. Mas muita alegria de lá atrás ter cobrado um programa de reforma nas escolas e, por exemplo, ver a escola pública que meus filhos estudavam sendo reformada. E hoje as crianças que estão estudando lá têm uma escola digna.
os trabalhadores que estão trabalhando têm uma escola melhor. Logicamente que ainda não está perfeita, ainda tem muitas etapas ainda para serem alcançadas, como, por exemplo, o ar-condicionado nas salas e uma série de outras questões. Mas a escola melhorou. E assim eu fiz em várias escolas do município, ali no Cidade Satélite São Luís, onde a gente tinha uma quadra de esportes, mas essa quadra estava toda sucateada, e os arredores da quadra, mato alto, ou seja, um cenário que não é o cenário ideal. A gente conseguiu fazer a urbanização de toda aquela quadra, a reforma dela, colocaram grama, colocou parquinho para as crianças ali, ou seja, você chega e vê que as crianças agora têm um local adequado para a recreação, para o lazer, apesar de que essa escola ainda nós temos salas de placa, precisamos mudar isso. Então, a evolução precisa vir, logicamente que para isso precisa de investimento e é essa política que eu acredito. Então, várias bandeiras se tornaram as bandeiras das minhas lutas enquanto mandatário, enquanto político, e eu continuo nessa mesma pegada. Por que ser deputado estadual? Porque sendo deputado estadual, você tem uma força maior para poder fazer com que essas bandeiras se tornem realidade. Atender mais pessoas. Atender mais pessoas. Então, o mandato de vereador, ele tem as suas limitações. Sim. Até mesmo de pessoal, né? Para cumprir as funções, para trabalhar. Eu sempre dizia que o nosso gabinete funcionava, um gabinete de deputado estadual com 6 funcionários trabalhando no gabinete de vereador. Sabe? Então, assim, a gente não tinha uma equipe de comunicação. Geralmente, você precisa ter uma equipe de comunicação e essa equipe é grande. A gente não tinha uma equipe jurídica. A gente só tinha um assessor jurídico. A gente precisa ter uma equipe de todas essas áreas para poder atender bem a população. Então, se a população de Aparecida tomar a decisão de eleger um filho da cidade mesmo, um trabalhador, não é um playboy. Profundamente a cidade, né? Vou chamar a população de Aparecida para eleger um filho de Aparecida, um trabalhador, não um playboy, para ser deputado estadual. Porque isso aí a gente já viu. Inclusive, tem um eleito agora que não está cumprindo a tarefa. E não vai cumprir mesmo. Não é o perfil. Não entende a dor do outro, não está ali na periferia, não sabe o que é o problema do bairro A, do bairro B. Então, enquanto a gente continuar elegendo políticos que não estão próximos da população, na verdade se elegem pelos acordos que fazem, a gente não vai ter políticos que estão preocupados em resolver os problemas do povo. Então, esse é o chamamento que eu faço. Eu faço o chamamento de que as pessoas elejam um deputado estadual que seja oriundo da periferia de Aparecida, do povo de Aparecida, sabe? Que seja oriundo das causas que, de fato, valem a pena. Porque dessa forma a gente vai ter alguém, e aí o mandato de deputado estadual é diferente, porque ali você tem emenda parlamentar para você fazer acontecer o que você acredita, sabe? Ali você tem uma estrutura de trabalho muito maior e uma força política muito maior. Então, dessa forma, você consegue mudar as coisas e fazer com que a cidade melhore. Enquanto o senhor falava sobre a reestruturação do hospital e da escola, eu lembrei de uma teoria que foi testada, isso na área jurídica, que se você deixasse um carro, ele inteirinho na rua, abandonado, mas inteiro, ninguém fazia nada. Mas a partir do momento que você quebrava uma janela, esse carro ia sendo depenado. E eu fui vendo isso no que o senhor estava falando. Quando você tem uma escola que recebe bem os alunos, que está estruturada, tanto as pessoas que trabalham lá, quanto as crianças sentem isso e se sentem valorizadas e se sentem numa situação mais confortável para estudar e até mesmo para cuidar daquele espaço, né? Com certeza. Você gera uma reação onde todo mundo quer manter aquele espaço. É o mesmo exemplo de uma praça abandonada. Exato. Eu vou dar até o exemplo ali na nascente do Córrego dos Buritis, onde a gente tinha uma área abandonada e todos os bairros da região jogavam entulho lá. Aí a gente fez um trabalho junto com o assessor meu e nós corremos lá e pedimos primeiro a urbanização do espaço. Aí fez aquela limpeza toda. Aí pedimos para plantar grama. Foi a maior dificuldade, estava tirando a grama lá do Jardim do Tiradentes, aí trouxe a grama, plantou a grama. Aí pedimos ao meio ambiente para revitalizar as nascentes, porque as nascentes punjantes lá. Aí pedimos à Secretaria de Desenvolvimento Urbano para colocar lâmpadas, uns banquinhos.
virou um local onde as famílias vão fazer piquenique, onde as famílias vão ali ter um contato com a natureza. Já não é mais o local onde se joga o entulho. E, inclusive, muitas das vezes, as próprias famílias vão lá, podam a grama, cuidam, porque mudou a sistemática do local. Então, e porque começa a entender como aquele espaço sendo de todos, né? Justamente. Eu sinto falta disso, sabe? Eu não sou daqui de Goiânia, eu não sou do estado, mas hoje eu tenho isso como esse estado como meus filhos são daqui e acho fantástico ter essa possibilidade de ver. Hoje eu me identifico e gostaria de agir dessa forma também. Então, quando tem políticos que tentam fazer isso, só temos a crescer, né? Com certeza. Eu acho que esse é o caminho, né? O caminho é que a gente... você vê que a grande demanda dos prefeitos que ganharam a eleição agora, tanto Anápolis, tanto Aparecida, quanto a Goiânia, é de conscientizar a população para manter a cidade limpa. Para não jogar o entulho ali no lote vago, para cuidar da cidade. Então, é uma grande dificuldade. Agora, também para que isso aconteça, é preciso ser uma mão de via dupla, né? Ou seja, uma mão dupla ali. Precisa também ter o cuidado por parte dos proprietários desses imóveis, o cuidado por parte da prefeitura, porque ao momento que você tem um local limpo e cuidado, cercado, também as pessoas não vão ali jogar lixo. Exato. Sabe? Então, essa é a consciência que a gente precisa alcançar. Muito obrigada. O senhor gostaria de... Eu vi que o senhor citou aqui o site da prefeitura, mas eu andei entrando, tem o seu Instagram que é super ativo, que as pessoas podem estar acompanhando também o que está sendo feito pela pasta. Se o senhor quisesse passar para que as pessoas possam ter acesso a esse serviço, fique à vontade. Sim, o meu WhatsApp é 984094015. Assim, eu demoro um pouco a responder porque são muitas mensagens, mas respondo todo mundo, tá? Nós temos aí o telefone lá da Secretaria da Habitação, mas por telefone a gente não faz o cadastro. Mas tira uma dúvida, hora ou outra, que é o 35456053. E o site da Prefeitura, que é o prefeituradeaparecida.gov.br, né? E nesses 3 canais as pessoas vão conseguir as informações todas. Mas eu digo que não precisa, pessoal... ter aquela pressa, né, ansiedade, porque durante o ano todo ainda a gente vai fazer o cadastro, a gente vai rodar pelos bairros da cidade, a gente vai fazer mutirão em vários locais, então a gente vai avançar ainda de muitas formas, tá? Tá certo, muito obrigada, eu agradeço a presença do senhor e espero recebê-lo em outras oportunidades, quem sabe já como deputado. Com certeza. Conto com isso e podem contar com a minha presença aqui sempre, porque aqui o G5 sempre foi um organismo de imprensa e aqui um podcast que abriu espaço para todo mundo. Então, aqui tem democracia. Aqui tem liberdade para a gente poder tratar todos os temas. Agradecer a ti, agradecer ao Rafael e dizer que a gente continua lutando por Aparecida. E, logicamente, muito em breve... eu espero estar aqui como deputado estadual, porque a cidade de Aparecida, do tamanho que precisa eleger, não é um só. A gente não pode... A gente tem que acabar o egoísmo dos líderes políticos em Aparecida. A gente tem que entender o tamanho da cidade que nós somos. E se a gente entender o tamanho da cidade que nós somos, o tamanho do espírito público que a gente precisa ter com essa cidade, a gente vai conseguir a eleição de vários deputados estaduais que têm comprometimento com a cidade, que vão trazer recursos para o prefeito Leandro Vilela governar a cidade. São 20 milhões de emendas anuais. Se a gente eleger 3 deputados estaduais, nós teremos aí em torno de 60 milhões de emendas anuais, que podem vir para Aparecida, podem ir para outras cidades, logicamente também, mas que vêm, logicamente, em sua grande maioria, para a cidade de Aparecida. Eu acho que essa é a grande importância do jogo político daqui em diante. Em vez de decidir quem vai ganhar, é decidir quem tem a possibilidade de representar a Aparecida e investir para que essas pessoas estejam lá, para que, de fato, tenham oportunidade para ganhar a eleição. Porque se a gente fizer o serviço de casa direitinho, como a Anápolis faz, por exemplo, a Anápolis elege 3, 4 deputados estaduais toda eleição. Como outras cidades fazem, como Rio Verde faz, como tantas outras cidades elegem os seus deputados, se a gente trabalhar de forma correta e conseguir a eleição dos deputados estaduais
que vão colaborar com a Aparecida, que vão colaborar com o Estado, a gente vai avançar e avançar muito. Então, eu espero que esse seja o caminho e também espero que a população entenda a importância de eleger as pessoas de Aparecida e, principalmente, eleger quem de fato tem compromisso com a população, quem de fato conhece os problemas da cidade, deixar de eleger o playboy que o político A, que o político B, que o político C indicou, para poder eleger aquela pessoa que você conhece, que você acredita que vai fazer algo de verdade. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui, então até a próxima.